Opa, chamando Newton César. Aqui estou, Márcio Roberto Cruz, tudo bem? Tudo bem, sim, e você? Tudo em paz, tudo tranquilo. Ficamos há um tempinho também sem contatos insólitos, mais uma vez, problemas de minha parte, de sua parte, mas já está tudo sob controle de ambas as partes. Beleza. Vamos embora, né? Então, tá tudo certo? Tudo em paz, tudo tranquilo. Então, vamos embora. Mais um episódio de Contatos Insólitos, esse aqui é de número 170. E a temática de hoje é A Matéria Não É Tudo. Bom, eu tentei pensar em algum título mais instigante, mas na correria é o famoso era o que tinha para ontem. Não consegui elaborar nada muito sofisticado e aí eu te passei o texto descritivo e talvez a gente consiga desenvolver algo nesse sentido, né? Mas como sempre que dá um tempo, né, na cada vez mais complexa forma de viver que é que eu estou levando ultimamente, eu acho um tempinho para ouvir alguma coisa do Bernardo Kessler dentro do carro, que é onde dá para fazer, e aí eu pego algumas pérolas, né? E uma dessas pérolas adveio de uma entrevista também que ele estava fazendo lá, falando justamente sobre essa perspectiva de que como é que nós definimos a matéria e o porquê que isso é importante, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de materialismo, talvez em um primeiro momento para as pessoas, isso soa mais como importante para quem é físico, né? Falar sobre matéria não é uma coisa relevante para o nosso dia a dia, para o nosso estilo de vida, porque vamos deixar esse assunto para quem trabalha com física de partículas, não é uma coisa que tenha implicância direta na nossa vida. Não, muito pelo contrário. Quando a gente fala de materialismo, estamos falando exatamente não... também pode ser aplicado, obviamente, a física, até onde nós conseguimos lidar com esse assunto, porque não somos físicos, nem cientistas, nem nada, somos apenas pessoas petulantes, né, que gostam de se intrometer em assuntos para os quais nós não tivemos nenhuma formação acadêmica. Mas eu estou querendo dizer que, ao a gente tentar definir o materialismo e o que isso significa, isso impacta diretamente, sim, na nossa visão de mundo, no nosso estilo de vida, na forma como nós nos comportamos e na forma como nós vivemos, de uma forma geral, né? Então, é sim uma coisa que tem a ver com a gente, pelo menos pela minha perspectiva, e eu tento trazer, então, isso para a minha forma de lidar com as coisas, né? Então, de acordo com o materialismo, por exemplo, tudo que existe no universo são estados físicos. E todos os estados físicos, de acordo com a visão materialista, são passíveis de serem descritos exaustivamente através de números, através de modelos matemáticos, né? Então, há essa correspondência direta entre esses estados físicos, partindo-se do princípio que, do ponto que nós saibamos onde uma partícula esteja, dentro de uma perspectiva de espaço-tempo, por exemplo, você consegue prever como aquela partícula vai se comportar ou como aquele corpo irá se comportar daquele momento em diante, né? Sabendo as condições iniciais, você teria como saber, então, o comportamento daquilo, dessa coisa, desse objeto mais adiante. Então, o estado físico é bem caracterizado por essa correspondência com a matemática, números. Então, teoricamente, de acordo com a visão materialista, tudo que existe no universo, sendo estados físicos diferenciados em diferentes proporções e condições, tudo seria passível de ser descrito por números. Até aí, tudo bem, ninguém discorda. Porém, é tudo realmente que é passível de ser descrito por números? Não. Esquecemos o tempo todo que existem sim condições que não são abarcadas, não são contempladas por essa possibilidade de serem descritas por números, que são o quê? Os estados mentais, os estados subjetivos, os quais são muito mais caracterizados pelos aspectos qualitativos da existência e não pelos aspectos quantitativos. Então, em outras palavras, nós já também falamos sobre isso em alguns episódios, você não consegue descrever estados subjetivos através de números. Então, qual seria, por exemplo, a metragem de um pensamento? Quanto seria descrito em quilos um estado de depressão? Como é que você mediria a velocidade em quilômetros por hora de um estado de ódio, por exemplo? São coisas incompatíveis, você não consegue descrever através de modelos matemáticos. Então, partindo dessa ideia, a gente poderia entender que nós, tendo esses estados subjetivos, e aí o materialismo vai alegar o seguinte, poxa,
tudo bem, concordamos com essa visão de mundo que você diz que os estados qualitativos não são aderentes à descrição ou à concepção numérica da realidade. Porém, isso é um estado, como você mesmo disse, subjetivo, de segunda instância, não importante, simplesmente um efeito colateral de um arranjo cerebral específico, então a gente vai simplesmente ignorar. E de acordo com o idealismo metafísico, muito pelo contrário, essa visão é invertida, tudo é mente, e a partir desses estados mentais é que você consegue descrever a matéria. E aí eu vou querer entrar um pouco mais para frente aí falando sobre essa perspectiva de nós sermos seres especiais, enquanto isso é conflitante com a concepção materialista da realidade. Mas mais ou menos é por aí que eu queria tecer esse diálogo contigo esta noite. Então, eu já vou passar para você fazer os seus primeiros comentários. Vamos lá. Muito bem, Márcio Roberto. Como sempre, brilhante a introdução. Antes de mais nada, a gente vai ficando velho, a gente vai aprendendo algumas coisas, e uma delas é não deixar de celebrar quando é devido. 170 episódios é um número redondo. Acho que vale a pena fazer uma pequena parada de alguns segundos e dizer, caramba, chegamos a 170 gravados, é coisa pra caramba. Independente de qualquer coisa do mérito, é coisa pra caramba. Parabéns, chegamos lá. Parabéns para você também, né, de ter essa paciência toda, né? E mais do que paciência, eu diria a você, essa consistência em estar sempre topando, né, por mais bizarro que seja o assunto, ou às vezes por mais trivial que ele seja, porque a inspiração nem sempre está lá em cima, né, de continuar a dar suporte para que esse projeto continue. É legal porque vai em duas frentes, vai pela amizade e vai pela oportunidade, a gente está sempre aprendendo, né? A gente criou um espaço único para isso, né? Legal. Vamos lá. Perfeita a tua introdução, e eu acho que uma das minhas frases favoritas, né? Seria perfeitamente esperado que, depois do advento do iluminismo, o materialismo viesse e fincasse uma clava para marcar terreno e dissesse: o que importa verdadeiramente é tudo que é material e mensurável. Todo o resto é subjetivo e não é tão importante. Isso perdurou 3 séculos. E ainda em alguns ambientes ela continua circulando. Independentemente da ideia do idealismo metafísico ou da parte espiritual que prega, roga, postura visões diferentes, dentro da própria ciência com C maiúsculo, moderna, pós-moderna, já se admite incluir a consciência na equação e abrir o espectro de possibilidades. Ainda não é mainstream, ainda não é totalmente aberto para a coletividade em geral, porque falta essa possibilidade de mensuração, mas os grandes cientistas tentam incluir na equação e estão debatendo isso em alto nível. Isso é muito legal que aconteça, né? Mas voltando à questão, independentemente da opinião do Bernardo Castro que você vai colocar e do idealismo metafísico, eu acho legal a gente lembrar uma coisa que é bem interessante também, que o próprio pensamento oriental teve que mudar e está mudando a maneira de ver. Hoje, segundo o pessoal, por exemplo, da teoria integral, eu acho que eu já falei isso aqui, talvez fique achado ser repetitivo, mas é só para abrir o debate. Supostamente, o que a gente chamaria de matéria seria apenas a parte exterior da existência. Toda a parte interior não chama-se de matéria, chama-se de outra coisa, espírito, preensão, do átomo, perdão, da partícula cósmica ao profundo. Existe uma parte interior e uma parte exterior. A parte exterior, supostamente, é mensurável, a parte interior, não. Em todas as camadas da cadeia do ser. A rigor, fisiosfera, tudo que é material, biosfera, onde entra a vida, noosfera, onde entra a mente, teosfera, onde entra a alma e espírito. E o que é interessante, tem gente que já está começando a querer medir a parte espiritual. Eu estou lendo um livro de uma mulher chamada Cindy Wigglesworth, acho que é assim, e ela trabalha com 21 pontos, aspectos da inteligência espiritual.
Em outras palavras, existem marcos que se podem avaliar o nível de inteligência espiritual de uma pessoa. É novo, é visionário, mas não é como uma medição matemática, como você colocou, com modelos matemáticos, mas é uma outra maneira de tentar balizar uma espécie de maturidade, de crescimento. Como é que a gente calcula o crescimento físico? Contando a idade, contando os anos e tal. Como é que a gente, você que está estudando psicologia agora, como é que eu calculo o desenvolvimento psicológico da pessoa? É possível haver progresso? É possível mensurar? Mas com outros fatores. Não vai ser com uma régua, não vai ser com um velocímetro, não vai ser com uma balança. Mas a gente cria outros mecanismos, né? A gente está descobrindo isso. É que é tão forte a parte do material, é tão forte, porque é a nossa primeira impressão, é a nossa primeira e mais fácil preensão da realidade. E ela fica muito enraizada. Até o termo enraizar, dessa ideia de material, né? Dessa ideia de solo, terra, é muito difícil descolar disso. Muito difícil. É compreensível que assim seja. Muito bem, muito bem. Concordo com tudo que você mencionou agora, e eu adicionaria ainda que era de se esperar também que o sucesso da ciência e da tecnologia empolgasse tanto os entusiastas, ou as próprias pessoas que estavam encabeçando todo esse movimento do iluminismo, que, a partir de então, considerassem como válido apenas aquilo que pudesse ser mensurado, como você mesmo mencionou, e, a partir daí, uma civilização foi construída, né? Cidades, prédios, tecnologia, e por aí vai. Mas há um problema intrínseco aqui, e que talvez algumas pessoas, alguns filósofos, ao longo da história foram apontando para esse problema, mas que agora talvez esteja chegando num ponto extremamente crítico dessa negligência, que é que, por trás de todos os avanços físicos realizados, né, ou estabelecidos pelo ser humano, existem o quê? Mentes, consciências, que carregam consigo toda essa subjetividade. Então, não há como você ignorar essa parte, porque sem essa subjetividade, esses aspectos qualitativos, você não seria capaz de criar absolutamente nada. Então, como você pode negligenciar e colocar isso para escanteio, dizendo que não tem importância alguma, sendo que é preciso haver todos esses aspectos para que a parte da criação, do desenvolvimento e do progresso pudesse existir, né? Então, há aí uma grande contradição que vai ao encontro, né? Bate de frente, digamos assim, é uma colisão a 180 km por hora, essa perspectiva de que só a matéria importa, mas, cara, no final das contas, somos seres subjetivos, utilizamos a matéria ao nosso favor para que a gente possa sobreviver e, mais do que isso, tentar viver da melhor forma possível, e o que está por trás disso é todo o aspecto subjetivo. Por que a gente vai ignorar esse aspecto? Perfeito, perfeito. Quer ver outra coisa? Terceira vez da noite, né? Seria de esperar que fosse assim, por quê? Quando a gente fala até de maneira leiga ou informal, nós somos especiais porque nós criamos sociedades, né? Quais são as ideias que vêm à mente quando a gente fala nisso? As construções, as edificações, as estruturas das cidades, todo aspecto material construído em que a gente vive, que é o sistema bancário, os computadores, não é? Perfeito. Mas a gente esquece que isso só existe porque, paralelamente, concomitantemente, existe cultura, leis, línguas, estruturas sociais, todo um aspecto interior que dá balizamento e que é paralelo e concomitante a isso. Mas a gente tende a relegar. A gente mede o tamanho de um prédio, a gente mede o tamanho de uma rede de computadores, mas como é que a gente mede a importância de um idioma? Como a gente mede a importância de um código civil, de uma constituição? Não dá, são outras coisas. Então, por isso que é fácil cair na armadilha do que eu posso medir, eu posso tocar, é fácil, é real. O que eu não posso tocar, eu tendo até a esquecer. Ou eu tendo a não dar a importância devida. Talvez esse seja outro ponto. É tão importante quanto é equivalente. Um só existe porque o outro lado aqui. E a gente tende a menosprezar esse lado. A gente só existe por causa da cultura.
porque temos aspectos em comum, senão, e por estar sendo mal usado, a parte mental mal usada é que a gente está correndo risco de autodestruição. Não é pela estrutura, não é porque o prédio foi mal construído, porque o sistema de saúde é mal feito, porque a vacina é ineficiente, não. É porque nós estamos mentalmente lidando mal. Culturalmente estamos doentes. Exatamente. Concordo plenamente. Bem por aí. E indo ao aspecto talvez central dessa conversa, agora passando um pouco aí dos 20 minutos, talvez seja importante e relevante para que a gente possa se alongar um pouco mais nesse aspecto, que é a questão da subjetividade, né, versus a questão objetiva. Então, dentro dessa perspectiva, desse reconhecimento, né, que acabamos de falar aqui, não só dos aspectos subjetivos, mas da importância deles, né, a gente poderia parar para pensar assim, bom, vamos tentar fazer um espelhamento aqui. O materialismo prega que tudo são estados físicos e tudo seria passível de ser medido e mensurado, certo? Mas nós, seres humanos, né, até onde nós sabemos, mas podemos extrapolar isso com base na observação criteriosa dos eventos que ocorrem na natureza, somos exceções à regra. Por quê? Porque carregamos com a gente todo esse aspecto subjetivo, certo? Que é os aspectos qualitativos da percepção e da vivência humana, né? Paixão, amor, dor, ódio, medo, compaixão, paz interior, desequilíbrio emocional e por aí vai. Mas, então, vamos lá, né? Agora, já adentrando na visão do Bernardo Kastrup. Nós não podemos nos considerar especiais da natureza. Seres bizarros que fugiram muito, né? Saíram muito para fora da curva e sei lá, numa catástrofe ou numa bizarrice que a natureza por si só não é capaz de reconhecer, temos essa subjetividade só com a gente e todo o resto padece dessa subjetividade. E aí que entra o argumento do Bernardo Kastrup. Se somos constituídos por átomos e moléculas que são presentes também em outros pontos do universo, sabemos que, né, que as fusões nucleares ocorridas dentro das estrelas produzem uma enorme quantidade de atributos que nós possuímos dentro do nosso corpo. Por que não pensar que esses aspectos subjetivos também fazem parte de todos os átomos e todas as outras moléculas que existem no universo? Então, assim, é muita petulância de nossa parte achar que nós, macacos recém-descidos das árvores, adaptados para um meio ambiente extremamente específico desse planetinha aqui, girando ao redor de uma estrela muito comum e uma galáxia também extremamente comum, teríamos essa bizarrice, carregaríamos com a gente todos esses aspectos subjetivos e todo o restante do universo não carregaria. Né? Então, esse é o ponto que acho que vale a pena a gente debruçar um pouco mais longamente sobre ele, para avaliar que se esses aspectos subjetivos existem em nós, eles talvez sejam imanentes em tudo aquilo que existe. Então, para tudo aquilo que nós possamos medir, mensurar, vai sempre haver aspectos não visíveis, não palpáveis e que se encontram além da mensuração. Perfeito, perfeito. Essa visão do Bernardo Kastrup é compartilhada pelo pessoal da teoria integral, no seguinte sentido: se o que a gente é hoje, inclusive nossa parte qualitativa, interior, estava potencialmente na singularidade que deu o início ao Big Bang, e que nós hoje, fisicamente, materialmente, somos formados das mesmas partículas que vieram de lá, das estrelas e galáxias, a parte interior, que faz parte de nós hoje, também estava lá potencialmente. E faz parte de toda a partícula que vem desde então. Claro que de acordo com o seu nível de desenvolvimento e nível de consciência. O Alfred North Whitehead disse que as partículas não têm consciência, têm preensão, mas um interior elas têm. Assim como um átomo, assim como uma molécula, assim como um órgão, um corpo. O que nós não conseguimos é medi-los como a gente consegue medir o exterior nosso, mas está lá, potencialmente está lá. Então, nós não seríamos uma aberração, nós seríamos só o clímax de um processo de evolução que vem e que, tirando nada do que está fora daqui como referência, o máximo até agora. Mas
tudo que vem antes também tinha a sua parte interior. Se a gente consegue medir ou não é outra história. E temos alguns experimentos com a água. Lembra daquela ideia do Emoto, que fez fotografia da água, quando toca uma música clássica, quando toca um rock, quando você pensa em amor e tal, os cristais se modificam? A gente tem experimentos já que mexem com isso, que mostram que substâncias supostamente imateriais ou não vivas ou não conscientes mudam, têm uma espécie de interior ou são influenciadas pelo aspecto exterior. Sim. Já há experimentos. Gente que fala flores, que são plantas, que são tratadas com um tipo de luz, tem um crescimento diferente de outras, um tipo de música diferente de outras. São inúmeros experimentos. Se a gente for atrás, a gente vai conseguir ver isso. Uma influência exterior em seres que não são necessariamente tão conscientes quanto os seres humanos. Né? Concordo. Aí o materialismo não tem como sair. O materialismo com M minúsculo, eles não tem como sair. O argumento deles vai ser, isso não é importante e todo o interior é um subproduto do acaso do Big Bang. Não era para ter acontecido. Nós somos um acaso e existe, mas não interessa. E como nós já falamos aqui, e todos os que estudam isso, eles negam a própria ferramenta que os permite fazer esse tipo de raciocínio, Exato. Que é o paradoxo dos paradoxos. Exatamente, né? Temos aí a maior perplexidade possível, né? O maior paradoxo possível, que é uma consciência negando a existência dela mesma. E eles ficam encurralados e não, eles vão para o próximo parágrafo. Não dá para continuar a conversa porque não vai além dali, né? Incluir a consciência na equação é difícil, mas esse é o jogo, esse é o fascínio da coisa. E é o salto, o verdadeiro salto paradigmático é esse, incluir a consciência e abrir o leque para tentar entender como é que essa nova realidade funciona. Muito bem, muito bem. E aí, então, tentando aqui pegar um pouquinho do descritivo, né? Eu acabei jogando aqui, deixa eu ter acesso aqui a um pedacinho que era a chave importante, mas eu não lembro de cabeça. Então, peraí, deixa eu achar aqui o parágrafo aqui, ó. Então, assim, o que a gente pode agora explorar um pouquinho é esse aspecto material. Então, o que a gente está tentando dizer aqui não é que a gente nega a matéria, né? Muito pelo contrário, é que se deu um nome e se destrinchou um aspecto da realidade que até então, antes do iluminismo, ou pelo menos nos primórdios da ciência, a coisa ainda não existia, que é você separar corpo e mente, né? Essa separação entre corpo e mente. Mente é uma coisa, corpo é outra, completamente separados. O que nós estamos tentando fazer aqui com o idealismo metafísico, e eu acho que com o renascimento da busca pela espiritualidade, né, ou da busca pelo transcendental, simplesmente mudar um pouquinho o ângulo de visão para que a gente reconheça não apenas aquilo que o iluminismo denominou de matéria, mas de ampliar esse foco e reconhecer que a matéria na verdade, uma forma de você ler a realidade, mas não significa que é a realidade na sua totalidade. Então, ampliando esse foco, a gente percebe que a matéria é simplesmente um aspecto mais exterior de um aspecto muito mais profundo que nós denominamos de interior, e não há essa dualidade. Assim, um aspecto monístico ou uma interpretação monística de você encarar a tudo como uma grande consciência universal, a partir da qual nós somos ciências dissociadas nesse processo evolucionário singular de nossa espécie, em um planeta bastante específico, com um meio ambiente também propício para isso, onde nós podemos estabelecer uma nova leitura da realidade, entendendo que você e eu aqui, aquilo que eu vejo sobre você e vice-versa, é apenas o aspecto superficial que os meus sentidos permitem enxergar, de uma complexidade tamanha que nem mesmo você reconhece em sua totalidade, quiçá eu. Mas dentro daquilo que a sobrevivência estabelece como prioritário, eu consigo estabelecer essa relação contigo e nós nos ajudamos mutuamente, se formos amigos, e se essa relação for cooperativa, a nos auxiliar dentro do básico para que a gente sobreviva da melhor forma possível, maximizando esse tempo de existência nesse planeta. E nada mais.
né, dentro dessa perspectiva, a gente amplia esse reducionismo que o materialismo emprega, deduzindo que apenas essa imagem existente entre eu e você existe e todo o resto, se existe algo além, não é importante, não vem ao caso estudar, e a gente, não, vamos colocar isso na equação sim, e muito pelo contrário, não vamos apenas dizer que isso é fundamental, mas vamos dizer que a partir dessa subjetividade é que a matéria passa a existir, não ao contrário. Muito bem. Esse trecho que você falou foi muito legal, muito bem elaborado. Vale a pena rever de novo. Sabe o que eu estava pensando enquanto você estava falando? O iluminismo, e é sempre bom a gente deixar claro isso, porque às vezes algumas pessoas talvez não entendam, e talvez a gente dê a entender ao contrário. A nossa crítica, e quem somos nós para fazer crítica, mas os nossos comentários são, não, tem coisas boas sim, tudo tem aspectos. Não existe existe uma complementariedade, existe uma polaridade em tudo. E existem falsos paradoxos e contradições. O advento do iluminismo foi muito importante como reação a... Antes, as religiões diziam, por exemplo, não há uma folha que caia sem que Deus saiba o que está acontecendo. Aí você vai perguntar, mas por que a folha está caindo? Explique. Não, eu não sei explicar, mas Deus sabe. E algumas pessoas disseram, não, mas talvez dê para explicar. Vamos tentar explicar. E aí vem a ciência, nós vamos tentar explicar as coisas de alguma maneira. E avançou muito. E uma das metáforas que se dizia é, com o avanço da ciência, tirou-se muitas coisas das mãos de Deus. Legal, a gente pode. E graças a isso, tem um robozinho lá em Marte que é capaz de virar a câmera para cá e fotografar a Terra. Genial! Graças a isso nós conseguimos fazer. Mas não é só isso. Esse é o problema. O grande pecado, ele chama... o pessoal da teoria integral chama isso. O grande pecado do iluminismo foi insistir na separatividade. Quando eu separo o corpo e mente, eles são indissociáveis e não podem ser trabalhados juntos, aí a gente começa a criar uma série de problemas e fica só focado num aspecto. Em toda essa dualidade que a gente vê no universo, se a gente só lida com um lado, fica bamba. Não dá nem para imaginar. Não existe conceito de noite sem dia. Não existe conceito de saudável sem doença. Não existe conceito de vida sem morte. Tem que incluir. A neurologia moderna, a ciência moderna usa o termo corpo-mente. É uma coisa só e nós temos que aprender a lidar disso junto. Como vamos equacionar isso? Não sabemos. Cada um está tateando. Outra coisa que foi boa no começo e que hoje se mostra um problema é essa separatividade acabou levando a uma infinidade de nomes de ciências diferentes. Física, química, matemática, antropologia, biologia, cada um na sua área. E cada um ficou tão especializado que acabou ficando muito especialista numa coisa muito pequena. Mas e o espectro total? E nós como um todo? Na hora de reconstruir o grande mosaico, é uma dificuldade enorme. Sim. Tem médicos hoje que a gente vai consultar, os grandes médicos generalistas do passado estão morrendo. E a gente está tendo um problema muito sério, até para se comunicar. Até para a comunicação está começando a ficar difícil. A generalidade do o termo conhecimentos gerais está desaparecendo. E é graças a eles que a gente faz conexões, ligar pontos. E voltando ao teu último ponto, quando eu não sei, eu tenho os meus lados fortes, você tem os seus lados fortes. Eu sei que eu não vou conseguir saber tudo, mas o grande sacada é, puxa vida, eu sei que tem o interior em mim e algumas coisas eu sei. Eu não sei exatamente como é que é o interior do Márcio, mas tem o interior lá. Tem algumas coisas que ele sabe mais do que eu. Se eu for capaz de compartilhar as coisas com ele, o que eu sei e o que ele sabe, os dois ganharão. Maximizando, os 8 bilhões ganharemos se compartilharmos tudo o que temos para o bem comum. Isso a gente pode conversar outro dia. O problema é que o termo bem comum acabou ficando relegado a um segundo ou terceiro plano, porque o lado egoísta parece que vem primeiro. E o bem comum é primeiro o meu bem comum, segundo o bem comum da minha tropa, talvez depois o bem comum planetário. Não estamos conseguindo chegar nesse terceiro nível mundicêntrico, né? Mas é a nossa única chance. Se não chegarmos lá, vamos para o buraco. Estamos indo para o buraco egocentricamente e etnocentricamente, porque o nosso bem comum está muito pequeno. Ainda tem muito eu contra o nós. E um eu contra o nós material, que é terrível. É terrível. A gente investe muito em armas,
e maneiras mais eficientes de nos protegermos e atacar o outro, ao invés de investir mais tempo e energia em educação para entender o outro, para lembrar que o outro é um outro igual a mim, ou como disse o grande Humberto Maturama, reconhecer um outro como um legítimo outro na convivência. Perdemos isso. Qual é o mote mundial hoje? O mundo está muito polarizado. Balela, isso é uma falsa dicotomia, sempre foi assim. É que a gente está muito, as bolhas hoje são infinitas, graças às redes sociais, e a gente precisa furá-las, porque não estamos conseguindo nos comunicar. A ideia é olhar de perspectiva maior e ver que estamos tudo na mesma bolinha azul. Está faltando essa ideia de ver a mesma bolinha azul, que não tem fronteiras nem nada, que tem um aspecto material, mas tem um aspecto mental, noosférico, gigantesco, maravilhoso, que nos faz tocar. Todo mundo é tocado quando vê uma foto da Terra. Exato. Em maior ou menor grau, né? Cara, genial. Dois aspectos que eu poderia mencionar para não esquecer. Eu sei que você anota, mas eu não tenho esse hábito. E aí você anota para mim, por favor. E a gente diga lá que eu ponho aqui. Que é o mais recente, que foi a questão do generalismo, eu achei sensacional. De fato, precisamos recuperar isso, né? E o outro aspecto que está atrelado a este, né? Um deriva do outro, é o quanto que a teoria integral pode contribuir para que esse retorno ocorra. Né? Ou seja, eu acho que essa justamente é a proposta da teoria integral, de você conseguir, né, para de ficar focando apenas em aspectos específicos, vamos tentar entender os aspectos mais gerais, né, a respeito de todos os assuntos possíveis, né? Então, de fato, concordo contigo, a gente tem perdido muita atração perante essa especialização que eu acho que é importante, mas qual que é o problema da especialização excessiva? Não diria nem que a especialização ela é excessiva, acho que ela é necessária, mas é a especialização sem dar importância para a generalização que deveria estar presente conjuntamente, né? Então, acho que isso é fundamental, cara, nessa discussão que a gente está tendo aqui, de que não existe uma coisa sem a outra, e aí a gente coloca na mesa justamente a importância da teoria integral, que acho que tem nos seus pilares essa ideia de que vamos incluir e transcender ao invés de separar e isolar, né? Acho que mais ou menos por aí. Você que é conhecedor da teoria integral pode falar melhor a respeito disso. É isso aí. E quer ver? Vamos dar um exemplo que a gente pode bater uma bola que eu acho que você vai gostar, que é bem legal. Como as armadilhas são bem armadas e é fácil cair nelas. Vamos falar do tema que nos fascina, que é Missão Rama, contato extraterrestre. Supostamente estamos falando de uma ideia estruturada que a partir de um contato verificado real e que sobre vários contatos com várias pessoas reais e foi construída uma estrutura física pouca, mas cultural muito. Mas olha a armadilha. Olha como quando a gente está falando do dia a dia, a gente fala coisas assim, não, mas eles pensam assim, mas eles são acolá. A gente tende a pegar um grupo específico de criaturas que nós chamamos de extraterrestres e generalizar, achar que todos se comportam assim. E a realidade mostra que não é assim. Existem outros contatados com outras criaturas, com outros discursos. E a gente tende a não incluí-los. Porque dá trabalho. Dá trabalho só ficar na nossa parte específica. É muita coisa. É muita nuance. Só a nossa parte, imagina incluir o resto. Então, a gente tende, pela dificuldade, pela preguiça, por uma série de coisas, incluir o resto. Isso é só um exemplo de uma coisa que a gente convive toda hora. Uma coisa que eu brinco sempre, quando alguém de Rama fala assim, porque eles, cara pálida. Eles quem? Porque vamos abrir o espectro. Está incluindo os baixinhos cinza? Está incluindo os que a gente não... Está incluindo toda essa tropa? Quando a gente vê, é muita coisa. Esse é o primeiro ponto. Aprender a generalizar é muito importante. E qual é o mote da teoria integral? Porque o Weber costuma falar assim, olha, qualquer pessoa que falar alguma coisa, ele está certo, vírgula, parcialmente. Então, todo mundo está parcialmente certo. O problema é, não cair na armadilha de achar que a sua parte é o todo, ela é mais importante que as demais. Não, ela é apenas uma parte.
Tem muita coisa que você não está enxergando. E outros estão. E outras coisas que existem, ainda nenhum de nós conseguiu enxergar. Ninguém, antes de Freud, ninguém estava enxergando o interior, o inconsciente. O inconsciente coletivo, antes de Jung escancarar, ninguém estava enxergando. Podia ter flashes, mas ninguém, e não incluía na equação. Há 120 anos a gente inclui. E olha como abriu o leque. Opa, o ser humano é muito mais do que uma carcaça. É muito mais do que isso. É ou não é? Olha que louco. Isso não era enxergado há 150 anos. Olha que louco. Então, imagina o que o Euler fala. Olha o que a gente está enxergando hoje. Imagina o que a gente ainda não está enxergando. Está aí. Faz parte da realidade. Então, tudo que a gente está vendo hoje é parcialmente correto. E eu preciso dos 8 bilhões de pessoas para contribuir, para que a gente possa criar uma ideia coletiva, uma verdade parcial coletiva, para a gente ir junto para frente. Mas enquanto 60% estiver pensando só na sua sobrevivência, fica difícil. Eles não estão nem enxergando. Esse papo nosso, para quem não sabe se vai dormir hoje à noite, não tem sentido. Esse papo nosso, para quem não vai comer amanhã, não tem sentido. E é normal que não tenha sentido. Exato. É fascinante o mundo, né? A gente é privilegiado. A gente que está falando aqui, quem está nos ouvindo aqui, a gente é privilegiado. Exatamente. Concordo plenamente, cara. Voltando, acho que talvez ao ponto aqui, ou a metáfora que eu utilizei agora há pouco a respeito desse acesso que eu tenho a você através dessa tela e vice-versa, eu termino o descritivo mencionando que, como a matéria é simplesmente o aspecto mais superficial de uma realidade muito mais profunda e que se encontra muito além dos nossos sentidos, porque, mais uma vez, fomos desenvolvendo ao longo da história sentidos que foram criados para que nós pudéssemos sobreviver da melhor forma possível, e não sentidos para conseguir identificar tudo aquilo que é passível de ser identificado. Não foi assim, porque temos aí já teorias extremamente complexas, né? Mencionando que seria para nós um desserviço ter acesso a todos os dados de tudo aquilo que existe, porque seria simplesmente como eu posso dizer, foge agora uma palavra um pouco mais precisa em relação a isso, mas digamos assim, um grande crunch, um grande problema para você conseguir processar tantos dados. Então, por exemplo, para aquela época que estávamos começando a descer das árvores, o que era mais importante, né? Saber identificar precisamente quanto de temperatura estava naquele ambiente naquele exato momento, ou saber se havia um leão à espreita na próxima savana. Eu acho que, né, a segunda opção. Então, assim, existem certos elementos que, em termos de sensações físicas ou percepções, sentidos, digamos assim, o que foi priorizado era aquilo mais premente para a nossa sobrevivência e não a capacidade de identificar tudo aquilo que era passível de ser identificado no ambiente. Então, a gente tem exemplos claros disso hoje em dia. Celular, por exemplo. Isso aqui é uma via infinita de distração, né? Por quê? Porque são informações chegando o tempo todo, estímulos, vídeos coloridos, sons que chegam o tempo todo. E se a gente parar para prestar atenção, a gente não faz aquilo que é fundamental. E a gente pode até, inclusive, morrer por causa desse excesso de informação. De que forma? De forma simples, por exemplo, ao dirigir um automóvel e prestando atenção no celular, você pode bater o carro e morrer. Se você estiver, por exemplo, digitando e atravessando uma rua sem olhar para os dois lados, um carro pode vir e atropelar você. Então, da mesma maneira que hoje nós temos esses exemplos muito claros de o quanto que é complicado uma grande quantidade de dados, uma grande quantidade de informação chegando a todo momento, a natureza, assim, é factível a gente pensar que a natureza, sabendo disso, simplesmente priorizou aquilo que era mais fundamental para a nossa sobrevivência, mas não que a gente tivesse acesso a tudo aquilo que existia. Então, mais uma vez, na metáfora, entre eu e você aqui, eu tenho acesso apenas àquilo que é mais fundamental, e não a toda a complexidade que existe para além daquilo que a tela está me mostrando. E eu vou além.
A tela é simplesmente uma representação daquilo que você é, mas a tela não é você. A tela simplesmente está sendo representada, desculpa, você está sendo representado nessa tela para mim agora, nesse exato momento, porque para este diálogo que estamos estabelecendo agora, é o suficiente. Eu não preciso saber como é que está a sua pressão sanguínea, o que você está sentindo no momento, se você está meio depressivo ou não, enfim, para esse diálogo aqui, basta que eu tenha acesso a essa imagem. Então, é legal a gente fazer aquela metáfora que o... agora me foge o nome dele. Donald Hoffman? Donald Hoffman, exatamente. Estou lendo o pensamento. Tá vendo? Você já está contradizendo aquilo que eu acabei de dizer aqui, né? Em termos de utilizar aquela metáfora do desktop, né? Então, você gostaria de falar um pouco a respeito disso aí? Vamos lá. Não, fala você que você fala melhor. Estou te dando a oportunidade de falar mais do que eu, porque eu tendo a falar pelos cotovelos. Não, mas o que ele coloca no livro dele, né? Que é... Você lembra do nome do livro? Mas você me pegou. Não lembro. Eu vi o vídeo, na verdade, eu não vi o livro dele. Mas a ideia é... A Case Against Reality. Bom, eu não vou lembrar agora o título em inglês, que é o que eu tenho, mas eu não vou lembrar. De qualquer maneira, ele diz o seguinte... os nossos sentidos são como se fossem ícones em uma área de trabalho em um computador, né? Então, da mesma maneira que seria para nós completamente inviável a gente trabalhar com um computador vendo algoritmos, os pixels na tela, né? Um por um, né? Uma sequência absurda de zeros e uns, circuito integrado, eletricidade, né? E você imagina querer enviar um e-mail, ou simplesmente o hábito mais trivial, que é você pegar o cursor, pegar um arquivo e jogar ele para a lixeira. Se a gente visse isso simplesmente como zeros e uns, quão inviável seria para a gente executar ações simples em um computador, mandar um e-mail, por exemplo, né? Ou simplesmente acessar a web, se a gente tivesse acesso a tudo aquilo que de fato existe por detrás daquilo que a gente está vendo, completamente inviável. Então, o que a informática, a computação e a informática ao longo do tempo foi fazendo? Foi simplificando tudo, para que nós pudéssemos ter o mínimo de controle e pudéssemos manipular essa tecnologia de forma que fosse útil. E é só a gente pensar exatamente na evolução, né, dos computadores, né? No início, o que é? Você tem que saber digitar códigos infinitos para lidar com o computador. Então, tanto é que não é surpresa nenhuma de que os primeiros computadores existiam dentro dos ambientes acadêmicos, onde os cientistas estavam trabalhando em seus laboratórios. Só essas pessoas tinham acesso. Por quê? Bom, primeiro porque era muito caro, né, ter um computador. Segundo, porque para você manipular aquele computador, você teria que ter conhecimentos extremamente avançados para a época, que a maioria não tinha, simplesmente era quem estudava, né, esse tipo de assunto. Então, para que a gente pudesse popularizar os computadores, né, entre Steve Jobs, entre tudo, né, uma história que não vem ao caso aqui a gente mencionar, a coisa foi sendo simplificada, não em termos de conteúdo, mas em termos de visualização e de manipulação desse aparelho. Então, a vida, agora fazendo uma transposição disso para a vida e a nossa evolução, seguiu algo mais ou menos parecido como isso, né? A gente está se desenvolvendo ao longo de milhões de anos, né? Bilhões e milhões de anos, para que nós pudéssemos ter acesso apenas às coisas que são básicas, triviais, para que nós possamos sobreviver da melhor forma possível e não um excesso de dados e de informações que nem processamento cerebral nós teríamos para lidar com isso. Né? Tá mais ou menos por aí. Não, é genial. E quer ver? Fascinante, é muito legal. Acho que não é a primeira vez que você faz essa descrição, mas acho que talvez seja a melhor que você fez, que é muito legal. Mas olha o que é mais legal, fascinante. A vida deu conta disso. A vida deu conta de fazer essa simplificação. Vida com V maiúsculo, bárbaro. Isso não é um demérito, isso é genial. Isso é a evolução em ação. Que, aliás, é a definição do profundo, segundo a teoria integral, a evolução em ação, o desenvolvimento. Essa simplificação é para nos dar uma plataforma melhor para a gente olhar para a realidade com aquilo, com mais relaxados possíveis, para poder destrinchá-la cada vez melhor. Voltando primeiro no exemplo da informática.
estava conversando até com uma amiga hoje, ela lembra de como é que era o sistema DOS da Microsoft quando começou, da telinha verde e tal. Quem não viu isso não tem ideia. Quem já nasceu dos anos 2000 para cá, com a internet já, não tem ideia o que era aquela tela verde, não tem ideia o que era um Atari, com 2 barrinhas aqui, jogando, lembra? Não tem ideia comparado com o Não, videogame. isso aí não era, cara, isso era o telejogo. Lembra? Então, Tem 2 barrinhas e um pixel gigante no meio. Não tem ideia. E a gente viu, né? E simplificou para melhor, mas para quem chega hoje, consegue ter uma visão melhor. Olha a qualidade da nossa ficção científica, olha a qualidade da nossa inteligência artificial, é muito melhor. Então, parece que faz parte do processo evolucionário trazer essa simplificação para a gente não perder tempo e energia com esse tipo de coisa, com os numerozinhos da Matrix, e ir direto ao ponto. Isso é muito legal. Então, a plataforma está genial. Olha que interessante, voltando ao teu exemplo que você falou da tela. O mais fascinante para mim não é que eu esteja falando com você, a gente sabe que tem uma tela intermediária e que é apenas uma maneira pela qual a gente encontrou para a gente poder bater bola. Perfeito. Mas o mais genial é a gente tem consciência disso. Então, se você quiser verdadeiramente saber quanto é que está o meu batimento cardíaco, dá para fazer. Eu posso medir aqui e te passar. Se for necessário, a gente consegue fazer. Para o que a gente precisa agora não é necessário, mas a gente tem consciência disso. Se eu quiser verdadeiramente saber o que está passando pela sua cabeça, eu posso te perguntar. Mas o mais bacana é, eu tenho o mínimo de mecanismo para poder ir atrás e saber o que está acontecendo atrás do Márcio. Voltando, o que a natureza espera da gente? Legal, você não vai saber toda a realidade, mas você pode saber cada vez um pouquinho mais, e acumulando, absorvendo e transcendendo, incluindo e transcendendo, de outra maneira que a gente fique cada vez mais perto da grande realidade. Sempre simplificando. Não há mais tigres de dente de sabre à espreita. Nossos inimigos agora são outros. Mas o que aconteceu também? O que antes levava dezenas de milhares de anos ou milhões, agora está muito rápido. Não está dando para adaptar. Antes, todo mundo, talvez toda a humanidade adaptasse mais ou menos no mesmo tempo. Todas as tribos antigas, mais ou menos, passaram pela mesma era da pedra lascada, do metal, do bronze. Hoje não. Hoje tem gente no meio de comunidades que não tem ideia do que é um celular. Não tem ideia de que tem dois robozinhos em Marte, não tem ideia do que está acontecendo. E alguns de nós não só têm ideia, estão manipulando lá, estão mexendo no robozinho. E tudo está acontecendo agora, ao mesmo tempo. Tem gente que está medindo o clima com uma precisão que a gente nunca imaginou. Impressionante. Isso é fascinante. O fato de a gente poder cranear isso. Quando você faz esse descritivo que você faz hoje, olha, eu estou olhando pelo materialismo sob esse viés, isso é genial, porque pouca gente faz isso, pouca gente vê por essa perspectiva. É muito mais fácil cair na armadilha do é certo ou errado, existe ou não existe. Deus, eu não estou vendo, não existe. E a gente está fazendo a pergunta, não necessariamente, só pelo que você não está vendo, não está sentindo, não quer dizer que não exista. Outros estão vendo, outros estão sentindo. Vamos ouvir o que os outros estão falando? Antigamente era, se o outro está falando e eu não tenho essa percepção, ele está errado, ele está louco. A gente está dizendo, outras pessoas estão dizendo, não necessariamente. Talvez faça parte da realidade que a gente não está percebendo. É muito interessante isso, fazendo uma retrospectiva, né, em relação ao como eu via o mundo antes, né? Se uma pessoa muitos anos lá atrás falasse assim, né, existe Deus ou existe algo além da matéria, existe espírito, existem, sei lá, entidades desencarnadas, etc., eu tenderia a pensar assim, poxa, mas se eu não estou vendo, né, você está simplesmente imaginando, né, ou inventando, ou acreditando por, sei lá, questões psicológicas, uma incapacidade de lidar com a vida na sua realidade mais dura, então é preferível que você apele para muletas psicológicas para que você consiga encarar a morte de uma forma menos sofrível. Então, eu tenderia a pensar assim. Mas hoje, cara, eu percebo como tu idiota, o quão imbecil eu era naquela época, né?
ao ponto de, cara, o que me faz pensar que, né, agora, né, percebo, né, existe uma explicação muito científica, muito palpável, de que a evolução nos levou realmente a simplificar as coisas. E por que nós, macacos recém-descidos das árvores, teríamos o privilégio de ter todo o aparato sensorial e a capacidade cognitiva para perceber tudo aquilo que existe? É de uma imbecilidade, cara, gigantesca. Então, olhando por esse outro ponto de vista, hoje, aí sim eu tenho maturidade, para não dizer que eu cheguei em algum lugar importante, não, mas para olhar para trás e perceber que eu avancei bastante, ao perceber que, de repente, quando uma outra... Talvez essa mesma pessoa chegando a mim hoje, dizendo essas coisas, eu vou dizer para ela que, olha, realmente, o que você tem, o que você está dizendo para mim, há uma grande possibilidade realmente que essas coisas existam, não pela perspectiva que você está interpretando ou da forma que você está dizendo exatamente, mas a sua capacidade de entendimento da realidade é o que você consegue dar conta de me dizer que transcende aquilo que nós estamos vendo aqui nesse exato momento. Então, por esse prisma, eu vou concordar com você. Então, enquanto você estava falando, eu fui percebendo isso, cara, e fazendo minha culpa aqui. Não, mas eu vou além. E sem ter a sua autorização ou a sua procuração, vou ser seu advogado. As premissas que você usou lá atrás, que as pessoas podem usar, a pessoa pode estar tendo alucinação, ela pode estar alucinando, pode estar usando mecanismos de defesa. Isso existe também. Sim. Isso existe. Não podemos descartar. Então, isso existe e também essa limitação de enxergar a realidade. Acontece. A ideia seria, quando alguém pudesse falar alguma coisa, a resposta talvez adequada para o momento seria, pode ser. Mas pode ser que exista uma realidade que você não esteja enxergando agora. Talvez você venha enxergar lá na frente, o que aconteceu conosco e com todo mundo que amadureceu. Todo mundo que amadureceu foi capaz de conseguir enxergar, como se a gente tivesse escalado a montanha. Estamos vendo coisas que não víamos há tempos. Mas existe, não podemos negar, existe psicopata, existe delírio, existe disfunção mental, existe mecanismo de defesa, existe trauma escondido, tudo isso existe. Existe também, mas não só. Antigamente tem que ser isso. Hoje pode ser isso, mas pode não ser isso, pode ser outras coisas também. De novo, imagina que a gente não está enxergando hoje, que está aí, que um dia talvez a gente venha enxergar. Uau! Olha, esse tipo de conversa que a gente está tendo agora, quando a gente conseguir imaginar, poder se olhar para trás, puxa, mas quanto eu andei, né? Quanto eu amadureci, quanto eu estou enxergando melhor, e está mais confortável, tem muito mais dúvidas, mas está mais legal, está fascinante, e é instigante, não dá medo, porque para algumas pessoas é compreensível, dá medo, dá insegurança. É normal. Sabe uma outra imagem que me vem? Porque, assim, não sei, talvez meu mecanismo cognitivo funcione melhor com imagens. Uma outra imagem que me vem agora, ouvindo você falar sobre esse processo que eu mencionei para você a respeito do quanto eu amadureci, eu vejo mais isso como uma trilha em que as coisas não estavam muito claras para mim, ou em muitos momentos eu achar que eu já cheguei em um momento bom da trilha e não preciso continuar a caminhar. E hoje eu percebi que, cara, caminhei bastante, andei bastante. A percepção dessa forma simbólica de retratar meu próprio percurso eu consigo olhar para trás e ver que há um caminho sinuoso até um vale lá embaixo, mas o que é mais importante agora, eu consigo olhar para frente e ver que esse caminho ele continua indefinidamente até onde perco de vista, e eu acho que aí vem a maturidade. Eu consigo apreciar melhor a viagem. Boa. Cara, isso faz uma diferença enorme, porque o que você mencionou, algumas pessoas têm medo, né? Algumas pessoas preferem achar, não, aqui é o fim da linha, eu cheguei no ápice daquilo que seria possível de chegar e não existe mais nada para frente. Essa é uma grande armadilha. Consigo perceber esse caminho infinito em relação a esse futuro, mas eu consigo aproveitar o presente e gozar da beleza da paisagem justamente por perceber que não existe começo, não existe fim, e de que eu não posso me achar melhor do que os outros, ou não posso achar que já cheguei no cume ou no ápice de qualquer processo evolutivo supostamente, sei lá,
interessante, porque, cara, é simplesmente a constatação de que estou em uma jornada e perceber o valor que é estar nessa jornada, porque o importante da jornada é a jornada em si, não o início dela e nem o final dela, mesmo porque não sei se há um início e também não sei se haverá um final. Perfeito, não, perfeito. E o que as grandes tradições espirituais sempre contaram e que o Paulo Coelho recuperou no começo da nova era, voltando um pouco no nosso papo da outra semana, de maneira brilhante lá no primeiro livro dele, quando o Santiago dá uma volta inteira. Duas coisas. Primeiro, todos nós, no começo da jornada, quando estamos perdidos, queremos desesperadamente que alguém nos aponte um caminho. Até o dia que a gente encontra um caminho. E qualquer que seja ele, não importa. E a gente começa a trilhá-lo. Na maioria dos casos, uma das muitas armadilhas que tem é o meu caminho é melhor que os outros caminhos, e é o caminho verdadeiro. E quando a gente cai nessa armadilha, a gente tende a ficar fundamentalista. Mas aqueles que não caem na armadilha do fundamentalismo e caminham, e crescem e amadurecem neles, começam a perceber, é apenas um caminho tão válido, tão bacana quanto todos os outros. Joia, esse andou legal e esse começa a desfrutar a brincadeira. Aí quando ele percebe, peraí, eu faço o caminho que eu quiser, porque ele necessariamente vai me levar a um crescimento, aí fica divertido. É onde você está, onde tá a maioria das pessoas estão aqui e tal, percebendo também que não há fim, e não tem problema que não há fim. Não tem problema. O legal é a jornada, é aproveitar o passeio. O passeio é legal. Eu faço as minhas passadas. E os poetas já diziam isso faz tempo, as grandes tradições filosóficas já diziam faz tempo, de várias maneiras, com poesia, com texto, com imagens e tal, mas a gente precisa ser relembrado constantemente. Qual é a palavra-chave da ideia de espiritualidade do Oriente? Despertar. O que significa despertar? Não é você encontrar alguma coisa, é você se dar conta de uma realidade que já está. Você está dormindo, você precisa despertar. E é genial. É genial. Presta atenção, quando eu comecei a perceber isso, não é encontrar, é despertar, é dar-se conta, é sair da sonolência. Puf, sim, estou. Concordo. E voltando à metáfora, né, a imagem do caminho sinuoso através das montanhas, é você perceber que, né, quando você desperta que, poxa, peraí, há um caminho aqui escondido que eu nem tinha percebido, ou seja, isso aqui não é o fim da linha, há mais a se conhecer para além do ponto em que eu estou. Então, cara, despertar é isso, né? Você se dar conta de que, puxa, eu achava que aqui era o topo, mas tem mais uma cordilheira enorme ali à frente que dá para eu explorar. Aqui ficou meio chato mesmo. Quer saber? Eu vou para outros lugares, eu não vou ficar mais aqui, não. Então, lógico, isso é uma metáfora, mas acho que cai como uma luva nisso que a gente está falando. E outra, mais legal, e tem gente ali que pode me ensinar coisas, tem coisa que eu vou aprender coisas diferentes ali, e assim por diante, e continuar. É muito bacana. E aí que tá. Precisa ter uma certa maturidade, na falta da melhor palavra, maturidade espiritual, emocional, as várias inteligências que existem, para poder encarar isso de uma maneira leve e positiva, e construtiva, consciencial, superando, de novo, o medo baterá? Claro, ele faz parte do jogo. Corajoso não é aquele que eximiu o medo, o corajoso é o que assumiu o medo e mesmo assim foi, porque sabe que as vantagens de encará-lo superam as desvantagens de ficar parado e ser subjugado por ele, né? Isso é muito bacana. E quando a gente percebe, eu não estou sozinho, está todo mundo na jornada, porque você sou eu e eu sou os outros, e a gente está junto, aí vira Disneylândia. Aí fica muito bacana. Mesmo com os problemas, mesmo com os, entre aspas, perrengues. Como eu costumo dizer, tem perrengue na Disneylândia? Tem fila, tem um outro banheiro sujo, tem problema, escândalo. Mas nós estamos na Disneylândia. Exato. E muitas vezes... eu ia falar muitas vezes, deixa eu reformular. Em todas as vezes, a vida ensina, né? Então, por exemplo, voltando àquela imagem lá, né? Eu cheguei aqui em um determinado lugar que eu tô achando que é o fim da linha, tá lindo, maravilhoso. Poxa, por que eu vou me aventurar a tentar buscar outro caminho? Isso aqui já tá tão bom. Mas cai uma pedra lá de cima, bem onde eu estou, ou acontece uma inundação, cai uma árvore bem onde eu estou naquele ponto e vai.
vai me obrigar necessariamente a sair dali e procurar outro lugar. Então, a vida acaba nos mostrando que não tem como você ficar parado. Necessariamente, você vai, mais cedo ou mais tarde, seja nesta vida ou em outra vida, você vai ser obrigado a se mover, a sair do ponto em que você está. E isso realmente é muito... Exato. Se não o fizer, ou se fizer mal feito, tem um preço a pagar, a frustração. A sensação de uma vida mal vivida é muito ruim. É o que eu costumo dizer, o problema não é morrer. Morrer é de jogo cósmico. O problema é ter uma vida insípida, inodora e incolor. Exatamente. Tendo a chance, quer dizer, potencialmente temos a chance. Depois a gente pode até um dia abrir esse episódio. Para algumas pessoas talvez não tivesse essa condição. Mas a vida mesmo nos mostra exemplos mil de que uma pessoa, pelas condições materiais em que ela nasceu, teria todo o perfil para sucumbir. E não. Milhões de exemplos de pessoas que conseguiram se superar e ser exemplos mundiais. É possível. Não sabemos como é que esse jogo cósmico, o profundo, bolou essa coisa. A gente tateia, a gente especula como é, mas é fascinante. Inclusive o sofrimento, inclusive a dor. É parte do jogo, está lá embutido no código. Tem uma razão de ser. Exato. Então, eu vou até pedir para que você não sofra nesse exato momento, porque eu tenho que dizer a você que nosso tempo acabou. Então, né, cumprido aí com mais uma horinha, e eu aproveito para agradecê-lo por mais uma impecável participação, sempre fundamental para que a gente desenvolva esse projeto, sabe-se lá até quanto tempo. E muito obrigado mais uma vez. Até a semana que vem com mais um episódio de Contatos Insólitos. Combinado, Roberto. Sigamos na Disneyland. Um grande abraço, até mais. Falou, tchau. Tchau, tchau.